Já tá no play. Mais uma vez, graças a Deus. Microfone ligado. Deixa eu botar o microfone para você. Graças a Deus. Aleluia. Pronto, senhor Ricardo. Mais uma vez, né? A paz do Senhor Jesus a todos nesta tarde de quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. Estamos aqui com a presença, mais uma vez, do nosso pastor Ricardo, do Ministério Pentecostal Sarando a Terra. Pentecostal Sarando a Terra. Eu já quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez, né, por ter recebido esse humilde convite. Eu já quero demonstrar minha alegria. É uma satisfação ter o senhor aqui. E já quero mandar um abraço também para sua esposa Patrícia, né? Mulher guerreira, mulher de obra, e toda a sua família. Ricardo, obrigado mesmo. Hoje a gente vai falar sobre obediência, não é assim? Obediência. Pronto. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez a todos que têm colaborado de forma individual, de forma através da oração, compartilhando. Eu quero agradecer todos os inscritos. Que Deus abençoe você que se inscreveu, você que ainda vai se inscrever. É uma demonstração que tem dado credibilidade a esse serviço do Senhor. Porque essa obra aqui só tem uma finalidade, que é propagar a palavra do Senhor. Testemunhos, meditação, como vocês têm visto no canal. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Estaremos orando para dar início a esse bate-papo com o pastor Afonso, por Misericórdias, mais conhecido como podcast. Então, Jesus é bom e vamos orar. Eu vou pedir para o nosso pastor Ricardo se apresentar mais uma vez e fazer essa oração para começar. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui, né? Eu me chamo Ricardo Azevedo, pastor da igreja Pentecostal Sarando a Terra, que fica localizada na ladeira do Mocotó, né? Juntamente com a missionária Patrícia, que é minha esposa. Estamos aí nessa peleja, semeando a palavra e cuidando das almas ao qual o Senhor tem nos proporcionado. Hoje nós estamos aqui para poder estar falando um pouquinho sobre obediência. Não quero assim ser o dono da razão, mas um pouquinho do conhecimento que nós temos. Vamos estar se compartilhando, né, para o crescimento e fortalecimento de cada um que nos escuta, porque esse é o real propósito, né? O propósito não é atingir, não é abater ninguém, mas sim alcançar as almas, né? E nós vamos falar um pouco hoje sobre a obediência. Justamente a obediência é o que nos aproxima tanto das bênçãos da parte de Deus quanto do próprio Deus. Então, é sobre isso que nós vamos falar. E quero também estar agradecendo ao senhor, pastor Afonso, e parabenizar o senhor por esse trabalho que tem sido, graças a Deus, uma influência positiva na internet, mais uma, né? Porque tem outros também que fazem esse papel, esse trabalho. Quando o foco é as almas e a pregação do evangelho, com certeza quem dá o crescimento é o nosso Deus, né? Às vezes a gente pergunta, fulano começou com o trabalho e sumiu com esse trabalho de repente, porque o foco não era realmente alcançar as almas. Nós fomos alcançados pela palavra, porque alguém se preocupou conosco, e hoje nós estamos nesse mesmo papel, né? Passou-se o nosso tempo de ouvir, agora nós estamos aqui também para poder falar. Sim. E falar de quem? Daquele que deu a vida por nós, né? Aquele que preza a nossa obediência para poder nós sermos abençoados e prósperos nessa terra. Então é sobre isso que nós vamos falar, só uma ressalvazinha, mas vamos orar. Pronto, amém, meu pastor. Vamos orar? Amém. Amado Deus, eterno, bendito e soberano Pai, diante da Tua santa, bendita e gloriosa presença, ao qual estamos nesta tarde, Senhor, queremos engrandecer ao Teu santo nome acima de tudo e de todas as coisas, e já está Te agradecendo pelo fôlego de vida, pelos livramentos, pelo alimento e por esta oportunidade, ao qual o Senhor está nos concedendo, a estarmos aqui, meu Deus eterno, nesse podcast, juntamente, meu Deus, com o pastor Afonso, para estarmos comentando sobre a Tua palavra.
Que vidas, meu Deus, possam serem alcançadas e impactadas. E até mesmo, meu Deus, nesta hora, aqueles que podem até estar com pensamento, meu Deus, em suicídio, em pensamentos de derrota, meu Deus, possam talvez estarem em cima de uma cama, enfermos, desesperançosos, que a tua palavra, Deus, ela possa ir e fazer aquilo que te apraz, tocando neste coração, tirando todo o sentimento contrário, todo o sentimento de derrota, de perca, e que ele seja mais que vencedor, porque através da tua palavra nós nos tornamos muito mais do que vencedor. Toma a direção de tudo que será feito, assume o total controle e usa os nossos lábios para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Amém. Amém. Fique à vontade, meu pastor. Glória a Deus. Amém, meu pastor. Quando recebi o convite do Senhor, logo, né, me veio à mente a respeito da obediência, né, porque foi um convite feito da parte do Senhor para a minha vida, e nós não devemos perder a oportunidade que temos para estar falando do grande amor de Cristo. Com né? certeza. E dentro disso, quando Deus ministrava em meu coração falar um pouco sobre obediência, né, nós não chegamos aonde estamos hoje por conta da desobediência, às vezes mal interpretados, né? Porque a Bíblia em si, ela nos constrange e ela nos faz obedecer a mesma, quando queremos uma vida real e em santidade com Deus, né? E quando nós falamos sobre obediência, nos vem logo à mente o início de tudo, né? A Bíblia ela vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 1, que no princípio criou Deus, né, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Aí o escritor ele vem dizendo, né, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso nos dá a entender, né, a interpretação que nos traz à mente, é que a terra, ela em termos já existia, né? Porém, só existia a escuridão e as águas. E o Espírito de Deus que pairava. Isso. E aí Deus começou com sua palavra a verbalizar que haja luz, né? Haja separação, né? E Deus começou a verbalizar e as coisas começaram a acontecer. E a Bíblia vai falar sobre a criação do homem, né? Que do pó da terra Deus fez o homem. Do pó da terra, não foi da terra, do barro, do pó, a poeira, sabe? Deus fez, ele é o poder e dá o sopro de vida nessa criação. Algo que ele fez com mais atenção, com mais carinho, com mais delicadeza, porque ele fez a sua imagem e semelhança, né? Tanto assim que quando o homem já está pronto, ele lhe dá uma ajudadora, né? E ali ele coloca aquela história que a gente já conhece, que está no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E aí aquela história que a gente já conhece, que o jardim foi criado, o homem foi colocado junto com a sua esposa, que era Eva, e colocou o Senhor lá uma árvore, né? Essa árvore... Teste de obediência. Essa árvore, ele diz a Adão, não comereis desta, mas de todas as árvores frutíferas que houver no jardim, podeis comer. Mas esta, especificamente esta, Adão, não comereis. Teste de obediência. Mas infelizmente, Adão não passou nesse teste da obediência. Adão não passou nesse teste da obediência. E eu quero deixar para nossa meditação, livro de Gênesis, né, capítulo 3, para nós darmos continuidade, uma base. Capítulo 3, o verso 1 em diante fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim. Não comerei de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E aqui nós já vemos ela mesma confirmando algo que tinha sido dito para ela e para o marido dela, Adão.
né? Algo que Deus pediu total obediência. Isso. Porque Deus ele permitiu que eles comessem de qualquer outra árvore que houvesse no jardim, do seu fruto, mas dessa especificamente que eles não comessem, né? Mas mesmo assim, tentado por uma serpente, que era o diabo, né? A gente sabe que era o diabo, tentado por esta serpente satânica, eles vieram a desobedecer uma ordenança que era da parte de Deus. E as consequências? As consequências vieram, porque na realidade, quando nós falamos do fruto da obediência, existe o fruto da obediência e também existe o fruto da desobediência, né? Porque cada palavra obediência e desobediência nos leva a caminhos diferentes. Ou seja, são atitudes, né? São atitudes. De desobedecer uma atitude, obedecer uma atitude. E para cada atitude tem as suas Consequências, com certeza. E houve a consequência. Houve uma consequência, está aqui escrita e nítida, para exemplo de nós que estamos aqui hoje, né? Porque na realidade Adão foi feito para ser perfeito. Adão foi feito para ser santo. Verdade. Mas infelizmente ele caiu na tentação juntamente com a sua esposa e acabaram pecando. E com esse pecado cometido, que foi o pecado da desobediência, né? Porque querendo ou não é um pecado, desobedecer a Deus é um pecado. É uma disposição, né, interna. Né? Interna, com certeza. As consequências. Você vê, né? Deus é Deus de princípio. Ele colocou Adão e Eva aí no teste de obedecer. E as coisas não andam. Com Deus, se não obedecer, é assim? Com certeza. As coisas... Ele jamais vai quebrar os seus princípios, né? O caráter de Deus não pode ser desfeito. Com certeza. De forma alguma o caráter de Deus não pode, né? E as consequências por quê? As consequências, logo em seguida, eles foram expulsos. Você vê que ao cair da tarde, ao iniciar a noite, o Senhor Deus visitava Adão para bater um papo. Acho que a pior consequência foi essa. E nos chama... A retirada da presença de Deus na vida deles. E a intimidade, né? Intimidade, porque alguém vir na sua casa te procurar para bater um papo, e digamos que, diga-se de passagem, era um papo, né, concernente à criação, porque não existia outros ali naquele momento. Só você ter Deus na sua própria... Sabe que o próprio ambiente. Rapaz. O senhor colocou aí, eu também colocaria também, a princípio, a primeira consequência foi a expulsão do jardim. Mas agora, na revelação aí do Espírito Santo agora aqui presente, a pior consequência foi essa aí, pastor, porque o jardim era um lugar de delícia, né? É um lugar de delícia, de paz, de felicidade. Imagine um lugar de delícia sem a presença de Deus. Deus não descia mais. E quando você fala sobre esse lugar, a gente almejaria estarmos lá, né? Se Deus tivesse. Porque, meu Deus. Se Deus tivesse. Se Deus Porque tivesse. não tem lugar, pastor, que encha nossos olhos se Deus não estiver lá. É verdade ou não é verdade? Com certeza. Com certeza, porque a gente quer estar onde ele está. Eu não quero estar no Alphaville se ele não estiver lá. Não adianta estar nos lugares mais caros, mais luxuosos, se a presença de Deus não estiver sentir contigo. a principal presença. A presença de Deus, ele é o nosso alimento diário, eterno. Agora, quem foi que tirou a presença de Deus da... Quem foi que fez com que a presença de Deus saísse? A desobediência, na realidade, quando você vai ver, ela traz prejuízos enormes à humanidade, a toda a humanidade. Parece até que a gente está brincando aqui. Porque isso, a gente... Mas o negócio é muito sério. É sério. A desobediência de Adão foi tão grave, tão grave, tão grave, que quando você para pensar nessa, aqui onde nós paramos, que foi Deus descer do seu trono, da sua glória, para visitar Adão, e todos os dias Jesus fazia isso. Isso é forte. Sabe? Visitar Adão, bater um papo com Adão, e vamos imaginar aqui, nossa mente fértil, não somos mais crianças, mas vamos tentar, né? Chegar um pouquinho perto. Aí tá Adão lá sentado, quem sabe alisando um animal, comendo uma fruta, com a sua esposa, dialogando como foi o seu dia, o seu trabalho. E aí Deus chega, Adão, a reverência,
de Adão naquele momento, porque estava com a sua vida pura como foi criado. Eis-me aqui, Senhor, como Samuel, que ainda era um menino, não conhecia a voz de Deus, procurou o sacerdote Eli. Moisés, a sarça, a ponto de olho, o rosto brilhar, a amizade. E aí você vê Adão, e Adão, eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, a intimidade que Deus tinha com Adão é inexplicável, mano. Porque Deus criou Adão para conversar com Adão. Deus criou Adão para ter intimidade com Adão. E representar a sua glória. Né? Representar a sua glória, porque tanto que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. O desejo de Deus, que ele não desistiu desse desejo, é que a humanidade represente a sua virtude. 1 Pedro 2,22. Sim. Para que resplender aquele que vos tirou das trevas, que a vossa luz resplandeça. Meu Deus do céu. Aí, a desobediência. E tanto o preço que foi pago, né? O fruto da desobediência dele, né? Porque o que Deus queria realmente era a obediência, porque não seria de fato explicável se Deus, o para quê, por que Deus colocou aquela árvore ali no meio. O senhor acredita, meu pastor, que 99% das pessoas que estão tristes agora, que estão com a mão na cabeça, é por causa da desobediência, sim, plenamente. E eu vou falar isso olhando para as câmeras. Fale. 99% das pessoas que estão com a mão na cabeça hoje, pastor, eu sei que 1% talvez eu esteja colocando até demais, mas 95% é porque você deixou de obedecer. É porque você deixou de obedecer, meu irmão. E do que pôs-se queijo homem? Seu próprio pecado. Eu falei aqui hoje e vou tornar a falar. Parece para nós dois talvez um simples bate-papo. Sim. Mas isso tem um peso no mundo espiritual muito grande. Com certeza. Obediência. Sem te cortar aí, meu parceiro. Não, fique à vontade. Aqui é um bate-papo. Vamos começar. Seu raciocínio aí. Um jogador de basquete, um médico falou para ele assim: você tem que parar de jogar basquete. Seu coração não dá mais. Aí as câmeras pegam ele indo pelo canto da quadra, jogando. Tac, tac. A bola foi e ele ficou. Caiu de joelho lá, infartou. Consequência da desobediência. Tá de cirrose. O médico não falou que era para largar a cachaça? A gente fala assim, procura um médico. Rapaz, apareceu uma coceira. O coração está acelerando, está tendo arritmia. Estou sentindo uma tontura. Vai no médico. Faz uma bateria de exame. O médico dá o diagnóstico. Você agora vai ter que tomar isso aqui em 6 em 6 horas, em 2 em 2 horas. Não toma. Aí vem as dores, as consequências, é culpa de quem? Aí como é que vamos ser felizes, pastor? Toda a terra e sua plenitude, né? É para a glória de Deus. E toda a criação é para a glória de Deus. Deus não criaria o médico por motivos fortes, sabe? Deus não criaria o professor por motivos alheios. Deus não criaria o doutor ou qualquer advogado e etc, juízes e doutores da lei e etc, por motivos fortes, sabe? Isso aí que o senhor colocou é muito interessante. Ou seja, cada profissional tem a sua autoridade de dar um diagnóstico. Sim. Todo aparelho que a gente compra, seja celular, vem modo de uso, como usar, como colocar na tomada, como limpar. Interessante que muitos cristãos pentecostais não contra, porque eu também sou pentecostal, eu gosto de pular, gosto de rodar na presença de Deus, eu gosto de me alegrar, de cantar, gosto de tudo isso, línguas estranhas, revelação, cura, milagres, prodígios, sou pentecostal. Mas existem alguns pentecostais, meu pastor, que infelizmente não querem atentar para o médico, atentar para
A sabedoria que o Deus deu ao homem. Aí a questão é, Deus pega Salomão, filho do rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, né? Davi. Sim. Aí pega Salomão e coloca lá para reinar no lugar de Davi. Tinha toda a sua riqueza, tinha toda a sua glória, seu palácio, mulheres e tudo mais. Mas quando Deus se revela a ele, a primeira coisa que ele pede é o quê? O que é que ele pede de tão importante? Sabedoria. Sabedoria por quê? Tá na frente de pessoas não é fácil. Você precisa de uma sabedoria divina, uma sabedoria do alto. Sabe por quê? Você vai encontrar pessoas que vai lhe confrontar. Você vai encontrar pessoas que vai lhe apontar, que vai tentar lhe condenar de algum jeito e vai se achar muito mais sábio que você. Que aqui não é essa a questão. Mas infelizmente felizmente, você tem que atentar para pedir a sabedoria a Deus para guiar o seu povo, o povo de Deus. 2 Timóteo 2,15. Sim. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar. A palavra da verdade. Agora, como obter essa sabedoria? Só pedindo a Deus. Pedindo. Sujeitando a sua palavra. A leitura. Porque hoje o médico dá um diagnóstico, aí aquele pentecostal que é pentecostal mesmo, acha que não precisa procurar o médico, o outro médico que aquele médico passou uma receita para procurar um outro médico. Não precisa, porque Deus vai curar. Deus cura, meu irmão. Eu acredito que Deus cura. Acredito piamente que Deus é um Deus de milagre, que Ele não muda. Ele não pode mudar o seu próprio caráter. Ele cura, ele faz milagre, ele faz prodígio e até hoje faz. Há quem diga que Ele não faz. Mas eu creio que nós estamos aqui agora falando sobre a palavra de Deus, glorificando ao nome do Senhor, e tem pessoas que estão sendo impactadas, porque esse é o propósito da palavra, é ir até onde você está, tocar em seu coração e te convencer do pecado, do juízo e da justiça, porque esse é o propósito da palavra. Glória a Deus. Quando nós vivemos, meu pastor, voltando aqui para o raciocínio da palavra, Deus fez o homem, que me veio à mente agora, aqui que eu não preparei isso. Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí eu te pergunto, meu pastor, se o senhor chegar na frente do espelho e se olhar, o senhor está vendo o quê? A sua imagem, a sua própria semelhança. Aí aí o homem, pela desobediência, perde aquilo que Deus deu, que foi um lugar, sabe, um lugar preparado para delícias, para visitação do Espírito de Deus, sabe, um lugar de comunhão, um lugar de bem-estar, um lugar para você criar sua família, sabe, não tinha. Aí Deus cria esse lugar e coloca lá a sua imagem e semelhança. Vem Satanás, porque a Bíblia diz que ele veio para o quê? Matar, para roubar, para destruir. Mas como assim, pastor? Ele entra na casa, ele destrói um casamento, ele mata os jovens, ele destrói amizades, ele destrói tudo que está em sua volta, porque o inimigo não quer te ver feliz. O inimigo não quer te ver feliz. Se é a desobediência, você sabe que é com você que Deus está falando nessa tarde. Se você por algum motivo desobedeceu aquilo que Deus mandou, volta aos seus princípios hoje, porque ainda há tempo. Porque talvez o amanhã possa ser tarde para você que me escuta. Então hoje, se abrires o teu coração e ouvir a voz do Senhor teu Deus, Ele pode fazer coisas novas na sua vida. Ele pode voltar a ter comunhão contigo ainda hoje. Basta somente você que nos escuta abrir o seu coração, renunciar os seus erros, renunciar a sua desobediência, pedir perdão a Deus, confessar os seus pecados, deixar de fazer os seus pecados e seguir os seus mandamentos. E eu digo para você que a sua vida ainda hoje muda, porque o meu Deus, Ele é um Deus de milagre. O meu Deus é um Deus de proezas e de maravilha. Quando falamos da imagem e semelhança de Deus, meu pastor, aí eu olho Satanás tentando denegrir a imagem de Deus através do homem. Deus aí diz, olha para o homem, Satanás pensa que ganhou, porque o homem caiu no pecado da desobediência, né? Comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que estava a árvore lá no meio do jardim. Comeu, pecou, desobedeceu, foi destituído, foi separado, foi expulso do jardim, para viver agora uma vida de luta, de enfermidade, de trabalho, de sufoco, de preocupação. Porque desobedeceu. Estava tudo bem. Deus estava ali, sabe? Deus estava perto. Deus estava conversando.
Porque havia a obediência. Mas quando o princípio da obediência foi quebrado, Deus se afasta. Deus não fica. Não. Por que ele não fica? Porque ele não compactua com o pecado. Ao pecador ele trata com intimidade, mas ao pecado ele abomina. Então Deus jamais vai quebrar o seu caráter, para quebrar os seus princípios. E quando nós vemos Adão, a imagem de Deus e semelhança de Deus pecando e sendo expulso do jardim, a consequência da desobediência, você vai ver Satanás tentando manchar a imagem de Deus através do homem. Aí Deus diz assim: agora quem é que eu vou enviar para restituir tudo isso? A quem é que eu vou enviar? Um modelo, né? Um modelo. Aí nós costumamos dizer nas nossas ministrações nas igrejas aí afora, que pela misericórdia nós pregamos, aí nós costumamos dizer que por um homem o pecado entrou. Pode falar. Por um homem o pecado entrou. Aí Deus pega e envia o seu filho Jesus Cristo, né, já no Novo Testamento. Isso. Como homem, 100% homem, a Bíblia vai dizer que ele era 100% homem, 100% Deus. Ele envia o seu filho homem, seu filho 100% homem ao mundo, para poder passar pelas tentações e mostrar para toda a humanidade que nós podemos vencer. É verdade. Que nós podemos ser restituídos novamente. Isso aí é interessante. Pode falar? Pode sim. Restituído eternamente. Você veja, diz que ele se esvaziou de si mesmo e ficou na dependência do Espírito Santo. De toda a sua glória. É assim? E aí no batismo dele ele recebeu o Espírito Santo. Novamente. João Batista, quando Maria saudou Isabel, as duas grávidas, que Jesus Maria estava com 3 meses, e Isabel com 6. Quando elas se saudaram, que as crianças saltaram no ventre. Ali eu tenho certeza que João foi cheio de Espírito Santo. É verdade. Porque quem pensa que o Espírito Santo é para rodar, piar e girar, não, é uma capacidade poderosa que ele nos dá para fazer a obra, que a obra é árdua. Você vê ali em Atos dos Apóstolos, quando a igreja recebeu o Espírito Santo, a igreja saiu para evangelizar, uma vez que a igreja estava com medo. Quando ela foi cheia do Espírito Santo, ela saiu. Então, Jesus, como em Atos 10:38, diz que o mesmo Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e ele saía fazendo bem. Amém. A capacidade. O Espírito Santo, ele nos dá capacidade de obedecer, de fazer o certo, capacidade, poder. Tem gente, infelizmente, que tem um poder para falar língua estranha, tem poder para dançar, para bailar, gosto também do mistério, sim, gosto de verdade, mas se eu ver que não está tendo uma mudança no meu caráter, eu tenho que dar uma recuada. Pode falar. 1 Reis, capítulo 3, 14, vai dizer: se obedecer ao Senhor seu Deus, darei vida longa. Obediência. Fruto da obediência. Consequência da obediência. 1 Samuel, capítulo 15, 22, vai dizer: obedecer a Deus é melhor que sacrificar ou sacrifício. Obedecer a Deus é melhor do que sacrifício. Tem muita gente se sacrificando e desobedecendo os mandamentos de Deus. Quer uma vida plena? Obedeça. Quer uma vida de milagre? Obedeça. As portas estão fechadas, tem como se abrir. Obedece. Obedece. Está doente, porque antigamente, te dou já para o senhor falar. Não. Antigamente, no tempo bíblico, nós vamos ver, principalmente no Velho Testamento, as pessoas ficavam enfermas por causa do quê? Da desobediência. Era um pecado. O livro de Juízes. Eu falei até para o pastor Sandro, quero mandar um abraço para o mesmo nessa tarde, sim. Nosso pastor Sandro. O tema que ele trouxe foi justamente esse também, desobediência. O livro de Juízes começa assim, ó. E fez Israel, que parecia ser mal aos olhos do Senhor, porém Deus levantou inimigo. Aí você vai ver sempre assim, a desobediência. Entendeu?
Ó, nós temos exemplos por conta da desobediência. Nós estamos falando sobre Adão, especificamente é o tema inicial, é o pontapé inicial do que nós estamos falando aqui hoje. Mas em Juízes mesmo, meu pastor, se eu tocou no assunto de Juízes, a gente vê Juízes capítulo 5, verso 20, vai falar sobre Geazi. Geazi, o exemplo da desobediência. E o que foi que ele adquiriu por causa da sua desobediência? A lepra de Naamã. Porque ele desobedeceu. Naamã queria, de certa forma, pagar pelo milagre que ele recebeu. Não era, porque ele tinha que saber que o que Deus tem para fazer é gratuito. Basta somente obedecer. Ah, pastor, peraí, eu não entendi. Eu tô com meu casamento se acabando. Eu tô desempregado. E Deus pode restituir tudo isso? Pode, meu irmão. Reaveja os seus princípios. Veja onde foi que você caiu e volte à prática das primeiras obras. Livro de Joel. Rasga não a sua veste, mas o teu coração. Se eu não me engano, primeiras Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar e orar, obedecer a minha voz, obedecer, né? Comerei, olha que maravilha. Então, ouvirei, né, do céu e sararei a sua terra, a prosperidade. Entendeu? Então, estamos, por mais que a gente não queira tocar no assunto, a gente vai puxando o assunto assim, vai entrando. Eu fico observando, e eu vou falar de novo, até porque parece até que é um vídeo repetido aqui. Eu vejo alguns pastores, não generalizando, profetizando bênção. Deus vai entrar nessa peleja. Minha irmã, você que entrou agora, não generalizando. Deus vai entrar nessa guerra sua. Peraí, vamos direitar esse negócio aqui. Deus só vai entrar na minha guerra se eu não procurei. Tá entendendo, pastor? Sim. Se eu não futucar a casa de moribundo e ficar debaixo e esperar o livramento de Deus, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Deus, ele é justiça. Bem-aventurado vós que sereis perseguidos por causa da justiça. Sim. Deus não entra em nada. Agora, ficar enganando o povo que vai prosperar. Enquanto não se endireitar, não há prosperidade. Enquanto não obedecer, não há prosperidade. Quem está falando aqui não são os perfeitos. Não. A cada dia eu reparo os brechas. Cada dia eu reparo brechas. É assim? A cada dia eu vou reparando umas brechas até chegar no que Deus quer. Sim. E em primeiro lugar, pastor, a base para a obediência deve ser o quê? O amor, né? Se você amar a Deus, você obedece. Então a base para a obediência é o amor ao Senhor, né? Considerando o que Ele fez por nós. O que foi que Ele fez por nós? Ele nos amou primeiro, mesmo nós sendo pecadores. Ele nos amou primeiro, sabe onde está? 1 João capítulo 4, verso 15. Quer dizer que ele nos amou primeiro, a ponto de se desvestir, sabe? Tirar suas vestes de santidade. Se deu. Ele tinha a necessidade para isso, sendo Deus. Na sua glória, ele tira ele se desveste da sua glória. Deus amou o mundo de tal. Esse tal aí é um... Não tem... Meu Deus. Não tem parede que pare. Rapidamente aqui. Sim. Estamos aqui com a presença do nosso pastor Ricardo, da igreja... Pentecostal Sarando a Terra. Pentecostal Sarando a Terra. Um assunto, o tema de hoje é obediência. E dar aqui um intervalozinho aqui para fazer aqui uma propaganda aqui, um merchan da inauguração. Tem 2 dias que inaugurou, parece, a loja ali da nossa irmã Núbia, aqui na Rua da Areia, fica aqui no número 23, ela deixou aqui o número aqui do Zap, é o 71986223130, 71986223130. O nome da loja deixa eu ver se eu consigo, Black
Classic, Black Classic, aqui na Rua da Areia, 23. Vai lá, modas feminina. Roupas evangélicas feminina, top. Top. Aconselho. Você que gosta de roupa... Positivo, Black Classic. Beleza, Deus abençoe. Deus abençoe. Pois não, hein, pastor? Amém. Então ele se desvestiu da sua glória, né? Então ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então a desobediência nos leva para longe de Deus. Isso. Mas porém, ele não perde o seu controle. Ele não nos perde de vista. Enquanto estamos aqui, ele está lá nos observando, nos vendo e criando sempre situações para que você e eu andemos no seu caminho e aqueles que estão afastados voltem para o caminho. E o inimigo em volta tentando fazer com que isto não aconteça. Isso. Sabe, porque quando o pecador... Não é que nós somos santos, santarrões, Não. Buscamos todos os dias nos aperfeiçoar na presença de Deus. A gente está aqui aprendendo. Né? Somos pecadores, todos os dias pecamos, né? E é por esse o motivo que nós estamos na presença dele, porque todos os dias nos arrependemos e pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, que muitas das vezes também desobedecemos a Deus, né? É algo que Deus manda nós fazermos e não fazemos e acabamos também atraindo para nossas vidas consequências. Mas quando você vê que o princípio, né, para poder obedecer a Deus é você amar a Deus. Você veja que quando existe amor em um casamento, há concordância, há comunhão, né? Você vê que o que se conversa, há um acordo entre o marido e a esposa. Então a mesma coisa, Deus ele nos trata como esposa, né? A sua amada, a sua noiva, né? A Rebeca do Senhor. Né? Então ele nos trata como noiva, ele nos trata como a sua eleita. A gente tem um grande exemplo de Sarai, né? Ela Sim. chama Abraão de Senhor. De Senhor. E quando os anjos chegam na casa dela, na casa de Abraão, aí prepara um bolo, aí ela vai, você vê que coisa linda, né? Vai ali e faz um bolo ali para os convidados. Meu Deus do céu. Os maridos estão passando vergonha. Tá passando vergonha. E diga-se de passagem. Visita em cima da hora. Misericórdia, meu Deus. Então, aonde iremos Aí você vai com ver. esse clima de desobediência? Isso que é Filipenses, né? Que até fala, né? Sobre Vós mulheres, vós filhos, vós maridos, né? Tem uma ressalvazinha ali prática para... A gente se sente falho, né? Muito. Olha aí a palavra nos constrangendo. Com certeza, e é todos nós, não tem pra onde correr, não. É para todos nos nós. Constrange. Tentamos chegar perto, não é para chegar perto, é para alcançar, mas... Alguns Deus vai atingir logo o alvo, sabe? Isso. Aqui no momento, Deus já vai atingir logo o alvo, porque Deus tem um propósito através de alguém que está nos escutando. Com certeza. Então, a palavra aqui tem um alvo, ela tem um caminho, ela tem um objetivo, tem um percurso, ela tem um alvo, ela vai acertar onde ela tem para acertar. Que é o alvo de um coração de alguém. Aleluia. Que está a nos escutar. Glória. Então, o princípio da sabedoria é obedecer a Deus e os seus mandamentos. Glória a Deus. O senhor ainda vai tirar um plantão hoje, né? Não, hoje é o teu culto, o início da campanha. Isso. Derrubando as muralhas. Então eu já colhi muito do senhor hoje. Assim, eu já quero agradecer pela sua estadia aqui mais uma vez, de coração. Você tinha alguma coisa para passar ainda aí? Só quero ressaltar para finalizarmos. Fica à vontade. Só para finalizar. Isso. O fruto da obediência traz consequências práticas para aqueles que obedecem, né? O fruto da obediência, ela traz consequências. E que consequências são essas? É só isso aqui e finalizo. Tranquilo. O fruto da obediência, ela traz vida longa. Traz vida longa. O fruto da obediência torna aquele que obedece bem-sucedido. E o fruto da obediência traz também bem-aventurança, traz bem-estar, traz... A riqueza que eu digo aqui não é a riqueza de bens materiais. Possa até ser que Deus te agracie com essa riqueza de bens materiais. Com certeza. E eu acredito que sim, porque quem obedece vai comer o melhor dessa terra. Uma pessoa... Essa primeiro item é o quê? Cadê? Vida longa. Vida longa. A situação do medicamento. A receita. Sim.
Vou tomar. Prolongar mais um. Pronto. Esse jogador morreria se ele obedecesse? Não. E aí a gente vai, se a gente for falar de remédio aqui, a gente vai tocar no assunto do rei Ezequias. Tava na cama, veio o profeta Isaías e diz: ei, vai morrer. Ele volta, ele chora, volta Isaías. Olha, isso. 15 anos, aí passa uma figa, né? Uma pasta de uma figa. Passa de figo. Pra poder. Já existia medicina, meu pastor. Isso. Bem sucedido também, né? Sim. Bem sucedido. Bem sucedido. Próspero. Eu me lembro que eu comecei, eu era repositor do mercado. Eu fui pro caixa. E sabe que trabalhar com dinheiro, você tem que ganhar uma confiança. Você passa a confiança. A pessoa, né? Não é para pegar, não é para pegar. Então você passa a confiança para o chefe, para a sua patroa. E a tendência é colher coisas boas. Então, desde já, meu pastor, eu quero te agradecer. Tomei esses minutos do senhor aí. Já desejo um ótimo culto lá, nesta noite. Amém. Dia 8 estarei lá, sim, glorificando o nome do Senhor. Próximo dia 8 agora. Cai que dia mesmo? Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem estarei lá dando glória na igreja pentecostal. Sarando a terra. Sarando a terra. Desde já eu quero agradecer a você, meus amados, meus queridos, e uma ótima tarde. Continue orando. Compartilhe, se inscreva e deixe o seu like em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Finalizando mais uma vez. Amém. Obrigado, meu pastor. Amém. Eu acho que foi uns 40 minutos aí. Eita, Jesus é bom.